Olá, quem tem filhos tem que saber que precisa educá-los. Mas pode acontecer de que pais digam: não sei como educar meus filhos, não sei o que fazer, e agora? Desde a mais tenra idade, quando recebe o bebê, né, que vem ali do hospital, de uma outra circunstância, mesmo que sejam filhos adotivos, como educá-los? O que eu devo fazer? Gente, é só consultar esses parágrafos que nós vamos mostrar agora, deveres dos pais, do nosso catecismo. Ali estão os conselhos e tudo, é como se fosse uma cartilha, né, de procedimentos para a educação dos filhos de uma forma correta, de uma forma moral, de uma forma ética. Vamos ver. Nós estamos no artigo 4, que é o quarto mandamento, honrar pai e mãe, que envolve outros assuntos. Nós já fizemos, né, esses dois primeiros itens, estamos no terceiro, ele é um pouco extenso, por isso nós não terminamos. Na videoaula anterior nós fomos até o parágrafo 2220. Hoje nós vamos terminá-lo e já completar também o item 4, de modo que nós vamos até o parágrafo 2233. Então vamos ver um a um desses conselhos que a Igreja nos disponibiliza para a educação de nossas crianças, de nossos adolescentes e até de jovens. Vamos ler a partir aí do parágrafo 2221. Leia comigo. A fecundidade do amor conjugal não se reduz só à procriação dos filhos, mas deve se estender à sua educação moral e à sua formação espiritual. O papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível substituí-los. O direito e o dever de educação são para os pais primordiais e inalienáveis. Os pais devem considerar seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas. Educar os filhos no cumprimento da lei de Deus, mostrando-se eles mesmos obedientes à vontade do Pai dos céus. Então, em rápidos comentários, né, porque tem muito assunto aqui nesses parágrafos, mas é inalienável esse dever. Inalienável significa não se passa para frente. Não vai deixar para educar na escola, nem na catequese. Esse dever é primordial. É insubstituível esse papel dos pais na educação de seus filhos. E aqui tem um momento importante já desses conselhos que nós temos que seguir. É a questão de nós considerarmos os filhos como filhos de Deus. Depois do batismo, Deus adota. E num regime de adoção, os filhos são de quem adota. Deus adota, os filhos são dele. Você vai educá-los para Deus e não para a vida, não para a sociedade. Isso é o papel, o primeiro dever. Respeitar os seus filhos, não só como pessoas humanas, mas como filhos de Deus. Educá-los para Deus. Agora, se os pais não dão nem eles mesmos exemplo, não seguem o que Deus quer, aí fica um pouco mais difícil educar os filhos também, né? Continuando, os mesmos assuntos da educação dos filhos, com outras palavras. Vejam bem. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos. Dão testemunho desta responsabilidade, em primeiro lugar, pela criação de um lar, no qual a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço desinteressado são a regra. O lar é um lugar apropriado para a educação das virtudes. Esta educação requer a aprendizagem da abnegação, do reto juízo, do domínio de si, condições de toda verdadeira liberdade.
Os pais ensinarão os filhos a subordinar as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais. Dar bom exemplo aos filhos é uma grave responsabilidade para os pais, sabendo reconhecer diante deles seus próprios defeitos. Lhes será mais fácil guiá-los e corrigi-los. E aqui nós temos um texto do Eclesiástico e o outro da carta aos Efésios. Quem ama o filho não lhe poupa o chicote para poder mais tarde alegrar-se com ele. E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos, antes educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. É claro que esse conselho do Eclesiástico, que se fala aqui de educá-los com um chicote, já houve culturas, inclusive aqui no nosso país, em que era permitido até castigos físicos aos filhos para impor a disciplina. Hoje, a moderna psicologia e pedagogia já coloca outros meios, de persuasão para que os filhos tenham essa obediência e disciplina também dentro do lar. Mas aqui você encontra vários conselhos de como educar os filhos, de modo que esses conselhos, esses parágrafos, eles não podem ser lidos assim como nós estamos fazendo agora, rapidamente e já ir passando. Não, isso aqui é como uma cartilha que você deve ter em casa e sempre reler para ver se você está seguindo esses ensinamentos do magistério da igreja. Tem vários aqui, Toda essa questão de relacionamentos, relações familiares dentro do próprio lar, que tem que ser uma igreja doméstica. E não vão pensar que o pai e a mãe são perfeitos, não, eles também têm erros. Então, saber reconhecer esses próprios defeitos e viver esse clima também de perdão, de pedido de desculpas quando vê que está errado, isso é uma questão de se aprender dentro de casa, na vida cotidiana. Continuemos. O lar constitui um ambiente natural para a iniciação do ser humano na solidariedade e nas responsabilidades comunitárias. Os pais ensinarão os filhos a se precaverem dos comprometimentos e das desordens que ameaçam as sociedades humanas. Aqui nesse parágrafo 2225 vai ter uma falha de revisão da editora desse exemplar do catecismo, mas já vou mostrar para vocês. Vamos ler. Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Por isso, deve iniciá-los desde tenra idade nos mistérios da fé, da qual são para os filhos os primeiros arautos. Farão com que eles participem desde a primeira infância da vida da igreja. A experiência da vida em família pode alimentar as disposições afetivas que por toda a vida constituirão autênticos preâmbulos e apoios de uma fé viva. Aqui nós estamos aprendendo que os filhos não devem viver exclusivamente fechados dentro da família. Eles têm que ser, sim, também educados para a vida em sociedade. Mas esses conselhos do magistério da igreja são para que os pais fiquem atentos no sentido de preveni-los desde a mais tenra idade quanto às desordens morais, desordens de comportamento que na sociedade vão encontrar durante a sua existência terrena. E quantas desordens nós sabemos que existem, inclusive contra os nossos valores cristãos católicos. Mas nessa moral e nessa ética, os pais têm que ficar atentos para que já vão instruindo os filhos do que eles vão encontrar. Da mesma forma que os filhos não podem ficar
fechados dentro de suas casas, é a sua participação na igreja, já na vida comunitária. É um erro, é um equívoco dos pais quando começam a dizer para os filhos que eles têm que deixar essa participação para depois que ficarem adultos. Por enquanto você precisa estudar, por enquanto você precisa se dedicar a isso e aquilo, e aí coloca um monte de tarefas para o filho, às vezes ensino de línguas, outros tipos de até academia, judô, lutas e várias atividades, um ativismo para os filhos, mas na igreja os pais às vezes não querem que os filhos participem ainda, deixa para o futuro. Gente, o futuro não existe. As crianças já têm que ser criadas, como nós vamos ver, dentro do ambiente da igreja, da vida comunitária, né? Desde a mais tenra idade. E aqui eu disse que está com um erro de revisão, né? Aqui por isso devem iniciá-los, está faltando esse verbo aqui, desde a tenra idade nos mistérios da fé. São os primeiros arautos, os primeiros anunciadores da fé, da vontade de Deus, dos nossos valores cristãos católicos. Os pais são os primeiros anunciadores, os primeiros a comunicar isso aos seus filhos. E vamos lá para mais 2 parágrafos, vamos ler. A educação para a fé por parte dos pais deve começar desde a mais tenra infância. Ocorre já quando os membros da família se ajudam a crescer na fé pelo testemunho de uma vida cristã de acordo com o Evangelho. A catequese familiar precede, acompanha e enriquece as outras formas de ensinamento da fé. Os pais têm a missão de ensinar os filhos a orar e a descobrir sua vocação de filhos de Deus. A paróquia é a comunidade eucarística e o centro da vida litúrgica das famílias cristãs. Ela é um lugar privilegiado para a catequese dos filhos e dos pais. Os filhos contribuem para o crescimento de seus pais em santidade. Todos e cada um, com generosidade e incansavelmente, se darão mutuamente o perdão que as ofensas, os litígios, as injustiças e a infidelidade exigem. Quando se fala em tenra infância, é desde o colo, desde os primeiros dias da vida da criança. Se até as mães, durante a gravidez, já estão frequentando as missas dominicais, vivendo a liturgia, se a família, o pai e a mãe já são participantes da igreja, desde antes de nascer essa criança já está participando da vida da igreja. É assim. O correto é assim. E aí, nasceu, não tem o problema de ainda preciso dar mamadeira, preciso amamentar. É desde a mais tenra infância que se leva os filhos para a missa dominical, para a igreja, para a comunidade. Não tem, mas chora, dá trabalho, às vezes tem que trocar a fralda. É para fazer isso mesmo lá na igreja, sem problema, sempre se vai ter como fazer isso lá na igreja. Tem que procurar, se não tiver, você vai insistir para que tenha. Mas é lá o berço religioso, onde as crianças vão aprender, né, a viver como filhos de Deus. Esse é o ideal que a igreja nos mostra, né, desde a mais tenra infância, lá na paróquia, né, já em volta do altar, da mesa eucarística, da mesa da palavra,
Assim como a criança está amamentando, bebendo o leite numa mamadeira, ele já está também bebendo os ensinamentos, porque aquilo já é uma vida de comunidade. Não é para negar esse direito também, que como filhos de Deus, mesmo os bebês e as crianças ainda pequenininhas já têm esse direito de frequentar a igreja. Não se deve deixar para depois, se deixar para as catequistas ou para a escola se educar os filhos. Não, é em casa. E eles também, os filhos, contribuem também para a santidade dos pais. Isso é viver em família, uma família cristã. Claro, existem problemas, ofensas, existem litígios entre pais e filhos e pais, algumas injustiças, algumas infidelidades. Sim, é num clima também de perdão, né, de pedido de desculpas, que a família cresce nessa espiritualidade. Vamos lá, mais ainda conselhos. Vocês vejam que riqueza que a igreja, né, nos mostra para que os pais tenham essa missão de educar os filhos na fé com uma propriedade insubstituível. Continuemos a ler. Durante a infância, o respeito e a afeição dos pais se traduzem inicialmente pelo cuidado e pela atenção que dedicam em educar seus filhos, em prover suas necessidades físicas e espirituais. Na fase de crescimento, o mesmo respeito e a mesma dedicação levam os pais a educar os filhos no reto uso da razão e da liberdade. Como primeiros responsáveis pela educação dos filhos, os pais têm o direito de escolher para eles uma escola que corresponda às próprias convicções. Este direito é fundamental. Os pais têm, enquanto possível, o dever de escolher as escolas que melhor possam ajudá-los em sua tarefa de educadores cristãos. Os poderes públicos têm o dever de garantir esse direito dos pais e de assegurar as condições reais do seu exercício. Esse cuidado, essa atenção tem que ser contínua. Não pode esmorecer. Não pode deixar de ter essa atenção na fase de crescimento, porque é de bebê para a primeira infância, né? É ali que eles também estão olhando o comportamento dos pais, são um espelho para eles do próprio comportamento. Como é que os pais, se não tiverem uma vida cristã, vão poder transmitir isso? Se os filhos não veem isso no comportamento de seus pais. Então, essa preocupação tem que ser contínua. Inclusive, até na adolescência ou na juventude, né? Enquanto eles estão em casa, eles estão aprendendo a usar a razão, a usar a inteligência, a própria liberdade para a vida de fé. Esse crescimento espiritual que todos nós temos que buscar. Agora, tem que entrar para a escola. É preciso também ter um próprio cuidado. Não é que você, às vezes, não vai ter condições de matricular os filhos numa escola que tenha princípios católicos, etc., porque às vezes são escolas particulares e custa cara a mensalidade. Temos esses problemas também na educação aqui em nosso país, né? E às vezes se precisa ir para escolas públicas, e nosso ensino nas escolas públicas também às vezes deixam a desejar, mas não se pode descuidar desse momento da vida de seus filhos, no crescimento, aí, na educação, nas escolas, porque às vezes os pais deixam os filhos lá, não frequentam a escola, não vão nas reuniões que são marcadas lá na diretoria, pelos professores, não acompanham a vida escolar de seus filhos,
e às vezes eles estão bebendo lá princípios que às vezes nem cristãos católicos não são, dependendo às vezes da ideologia que aquela escola segue. Então, é preciso também ter esse cuidado em ver as escolas quais os ensinamentos que os seus filhos estão recebendo. Os poderes públicos, as autoridades, não podem proibir esse direito dos pais, pelo contrário, devem incentivá-los a acompanhar, o ensino que os seus filhos estão recebendo. Vamos lá, continue lendo. Quando se tornam adultos, os filhos têm o dever e o direito de escolher sua profissão e seu estado de vida. Assumirão essas novas responsabilidades na relação confiante com os pais, cujas opiniões e conselhos pedirão e receberão de boa vontade. Os pais cuidarão de não constranger seus filhos nem na escolha de uma profissão, nem na de um cônjuge. Este dever de discrição não os impede, muito ao contrário, de ajudá-los com conselhos prudentes, particularmente quando estes têm em vista constituir uma família. Alguns não se casam para cuidar dos pais ou dos irmãos e irmãs, para se dedicar mais exclusivamente a uma profissão ou por outros motivos louváveis. Estes podem contribuir muito para o bem da família humana. Então nós estamos vendo a educação dos filhos e a igreja nos mostrando caminhos importantes que devem ser relidos durante todo esse tempo para não se perder o fio da meada. Desde a mais tenra infância, educar os filhos para Deus. Se fizer isso, é quase certeza que os filhos continuarão com esses valores já implantados que vieram dessa igreja doméstica e também receberam na vida comunitária da igreja. Vão passar pela catequese, já com instruções de valores cristãos desde casa. Os catequistas vão aprimorar esses conhecimentos que eles já trazem de casa, vão participar dos sacramentos da iniciação cristã, Eucaristia e Crisma, vão se tornar jovens, e aí chega também a vida adulta, em que os pais não podem querer segurar egoisticamente os filhos para si. Se eles deram seus filhos no batismo para Deus, eles vão continuar a vida como eles quiserem, e não pode ser criados para o mundo, para a vida, mas criados para Deus. Então, nem para si também. Os pais não criam os filhos para si, eles têm que ter essa abertura quando eles quiserem, já a vida adulta, constituir uma família, escolher um cônjuge. E aí vem, às vezes, esses problemas dos pais quererem escolher o cônjuge para seu filho ou sua filha. É preciso muita prudência. A igreja recomenda essa prudência dos pais em saber discernir esse momento da vida de seus filhos que querem continuar a sua vida também na independência, sem perder os laços familiares. E tem até alguns que continuam em casa e sem problema também, porque querem cuidar dos pais ou dos irmãos. A igreja também prevê isso daí, que cada caso é um caso, Mas muito discernimento, muita oração, e essa vida de família, se esses laços vieram bem consolidados desde a tenra infância, menos problemas os pais terão aí com os seus filhos. E agora nós temos mais os 2 últimos parágrafos sobre filhos e filhas que quiserem seguir uma vocação religiosa, quiserem ser padres, quiserem ser consagrados a Deus, como que se age nesses casos. Esses 2 parágrafos nos mostram também esses caminhos. Vamos ler aqui o primeiro, 2232. A família e o reino.
embora os vínculos familiares sejam importantes, não são absolutos. Da mesma forma que a criança cresce para a maturidade e autonomia humanas e espirituais, assim também sua vocação singular, que vem de Deus, se consolida com mais clareza e força. Os pais respeitarão este chamamento e favorecerão a resposta dos filhos em segui-lo. É preciso convencer-se de que a primeira vocação do cristão é a de seguir Jesus. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10:37. E a gente já continua lendo o último parágrafo, porque se trata aí de um segmento da vocação, né, do filho ou da filha. Vamos ler. Tornar-se discípulo de Jesus é aceitar o convite de pertencer à família de Deus, de viver conforme sua maneira de viver. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12. Os pais aceitarão e respeitarão com alegria e ação de graças o chamamento do Senhor a um de seus filhos, para segui-lo na virgindade, pelo reino, na vida consagrada ou no ministério sacerdotal. Então, quando o rapaz ou a moça quiserem seguir, né, uma vocação que eles têm de se dedicar ao reino de Deus de uma forma mais essencial, né, na sua essência, inclusive renunciando ao matrimônio para se dedicar ao serviço dos irmãos e irmãs. Olha que vocação bonita! Como é que os pais vão querer tirar da cabeça do filho ou da filha essa vocação de Deus, esse chamado de Deus para essa vida de consagrados, para serem padres, para serem religiosos ou religiosas, que nós conhecemos também como freiras, né? Então, se o filho ou a filha mostram essa vocação, eles merecem incentivo dos pais, que devem receber essa notícia com alegria e com ação de graças a Deus. E assim a gente termina esse quarto item também, né? Só falta o quinto, as autoridades na sociedade civil e os cidadãos, porque o mandamento honrar pai e mãe se diz respeito também às autoridades. E a igreja também tem importantes conselhos, ensinamentos utilíssimos de como tem que ser essas relações entre os cidadãos com seus superiores e vice-versa. É o que nós vamos ver na próxima videoaula. Sempre agradecendo, né, a sua participação aqui no nosso canal. Se você ainda não estiver inscrito, se inscreva. Tem muitos assuntos aí nos vídeos anteriores para você ir aumentando o seu conhecimento das coisas do alto. E isso é ser sábio. Ser sábio é descobrir o sentido da vida e buscar continuamente esse crescimento para Deus. Fique sempre com Deus. E Deus te abençoe.